coração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá a todos, muito obrigado. Obrigado por estar participando mais uma vez do nosso encontro virtual da Seichonoye. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês para estudarmos esse ensinamento tão maravilhoso, capaz de promover grandes transformações na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a importância da individualidade no sucesso profissional. Então esse é um tema super atual e nós vamos usar no dia de hoje 2 livros. O primeiro é esse aqui, ó, 365 itens para alcançar o ideal, volume 1. E o outro livro é o meu grande livro, que eu considero a Bíblia do Empreendedor, que é o livro dos jovens. Então não dá para a gente falar sobre questão do sucesso profissional, realização de sonhos, sem a gente não passar por este livro dos jovens. Então são esses 2 livros que a gente vai usar nesse dia de hoje para a gente falar sobre esse tema, que eu tenho certeza que é um tema de grande interesse para todos, né? E a gente está vivendo ainda um momento de grandes desafios, né? Então, o mestre Masaru Taniguchi, ele diz no livro, os 365 itens para alcançar o ideal,
Ele diz o seguinte: por mais que surjam dificuldades diante de nós, e aí já está passando exatamente por esse momento, né, de grandes desafios, né? Então, o que o mestre diz é: voltemos sempre a mente para a perfeição da imagem verdadeira, ou seja, para aquilo que é a existência real, é a nossa essência mesmo, a nossa verdadeira imagem, né? E visualizemos o aspecto perfeito em que somos protegidos por Deus. E não devemos, o mestre diz ainda, não devemos pensar que o sofrimento seja um castigo de Deus. Vocês acham que Deus castiga? Hein? E aí ele diz ainda: conscientizemos de que Deus é sempre o nosso protetor e orientador. E nesse momento assim de desafios, nesse momento onde parece-me que a gente está enfrentando grande dificuldade, nós temos que acender a luz em nossa mente. Então é exatamente isso que nós vamos fazer, e nessa palestra de hoje nós vamos também aprender o seguinte, né? Qual é a relação entre Deus e o homem, né? Essa relação, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que é exatamente igual à relação entre os pais e os filhos, né? Os pais jamais se esquecem de seus filhos, por mais que estes se esqueçam dos seus pais, né? Ou que estejam distantes. Então os pais estão sempre zelando pela felicidade, pela saúde e bem-estar dos filhos, né? O mesmo acontece em relação entre Deus, que é o nosso Pai espiritual, e cada um de nós, que somos seus filhos ou suas filhas, né? O pai carnal pode estar longe, né? Fisicamente pode estar longe de você, mas Deus está sempre dentro de você, Ele está sempre junto com você, né? Então, existe essa relação intrínseca entre cada um de vocês, cada um de nós e Deus, né? Na realidade, Deus já está dentro de cada um de nós, sempre nos orientando, sempre nos protegendo, né? E aí agora vamos falar então sobre essa questão de vivificar a liberdade de cada individualidade, né? Vocês sabem que cada um de vocês tem a sua individualidade, né? Então todas as pessoas têm a sua individualidade, que é diferente, né? Um é diferente de outro, e é próprio de cada um de nós, né? Por exemplo, se você olhar as folhas de uma árvore, parece que são todas iguais, né? Mas na hora que você olhar cada nervura, você vai perceber que cada folha, ainda que seja muito parecida com a outra, cada folha tem a sua individualidade, né? Por exemplo, vocês, quando falam no Japão, vocês devem vir à mente de vocês aquela imagem daquelas árvores todas avermelhadas, aquelas cores, né, de vermelho, laranja e amarelo, né? Aquelas folhas são folhas de bordo, né? A árvore chamada bordo, que em japonês se fala momiji, né? E esse momiji, né, ele dá um espetáculo à parte. Então, no outono, aquelas folhas começam a ficar aqueles tons de amarelo, vermelho e laranja, e fica aquela paisagem lindíssima, né? Que aquilo é um espetáculo. E o momiji é também uma das plantas que se lembra muito o Japão, né? E momiji, aquela folha começa a adquirir aquelas cores todas no outono. E o outono começa lá no norte do Japão, em Hokkaido. Então as folhas começam a ficar primeiro naquelas cores amarela, laranja, vermelha, lá no norte do Japão, e aí aquilo vai descendo até chegar no sul do Japão, quando se passa o outono e é chegada ao período do inverno. Diferentemente do sakura, a cerejeira, que começa florindo no sul, isso no início da primavera, e depois vai subindo até chegar no norte do Japão, que é a parte mais fria, né? Então, essas duas plantas, né, tanto a cerejeira, com aquelas folhas lindíssimas, quanto que é o que marca a primavera do Japão, como o tal do momiji, né, conhecido como bordo, que aparece e se destaca mais no outono, são características da paisagem do Japão.
E aproveito para convidar vocês para conhecerem o Japão assim que passar esse período da pandemia. Vamos programar para conhecer o Japão, que é um país também maravilhoso, né? Agora vamos falar então sobre essa questão de vivificar a liberdade de cada individualidade, né? Então, vivificar a individualidade é a nossa missão. Então, cada um de vocês que assiste a essa palestra tem a sua individualidade e tem uma missão que é sua. Isso é indelegável, você não pode terceirizar a sua missão, porque você é uma pessoa única. Então, a gente não deve também querer impor as suas opiniões e querer que todo mundo seja igual a você. Temos que respeitar esta individualidade de cada um de nós, porque cada um veio com a sua individualidade, cada um tem a sua missão de vida, né? Então a gente não deve também querer que as outras pessoas sejam iguais a nós, que tenham as mesmas opiniões, que tenham o mesmo jeito de ser que cada um de nós, principalmente para os pais, né? Então não queiram que os filhos sejam exatamente igual a vocês, tá? E também a gente não deve imitar os outros, né? Então esse é um alerta. Não só a gente não deve impor as nossas vontades, nosso jeito de ser para outras pessoas, e também a gente não devemos ficar imitando as pessoas, né? As pessoas de sucesso ou as pessoas famosas, porque cada um tem a sua individualidade. Copiar os outros, imitar os outros, isso é cópia, né? Isso não tem valor. Isso é como uma pirataria, é um plágio você querer ser igual aos outros, copiar os outros. E quando a gente fala sobre esse negócio de copiar, que fica tudo muito parecido, acho que vale lembrar também o fenômeno da globalização, que é um dos assuntos que eu tenho estudado muito nos últimos anos, e até vivenciei muito isso fortemente. Então, se falou muito lá atrás, o Thomas Friedman falou sobre o mundo é plano. Vocês devem lembrar desta expressão, o mundo é plano. O que ele quis dizer com isso? Que o mundo, com o avanço da globalização, está ficando muito parecido, né? E eu vivenciei isso muito fortemente durante vários anos, quando eu trabalhei numa multinacional americana, e eu era responsável pela América Latina, então eu viajava muito, e a nossa unidade pertencia à região que a gente chamava dos países emergentes. Então o meu vice-presidente ficava em Miami e ele reportava a um vice-presidente executivo que ficava em Londres, e esse vice-presidente executivo de Londres reportava ao CEO, né, que é o presidente mundial, que ficava em São José, na Califórnia. Olha, gente, eu nunca viajei tanto na minha vida. Na minha infância eu sempre queria viajar, isso era um sonho. Mas quando fui trabalhar na Cisco, nessa empresa multinacional, eu fiz mais de 40 viagens em pouco mais de 3 anos. Eu acordava e às vezes levava algum tempo para saber onde é que eu estava, né? Porque eu, ora estava em Buenos Aires, às vezes estava lá em Santiago, no Chile, Miami, às vezes estava em Amsterdã, Londres, estava em São José, na Califórnia, às vezes estava lá em Berlim, na Alemanha, ou na França, ou seja, estava sempre em algum lugar do mundo, porque eu fazia parte de uma organização internacional. O interessante é que quando eu viajava sempre de American Airlines, e eu ficava hospedado no Hilton, né, no Hotel Hilton, e usava o cartão corporativo da American Express, né? E as reuniões, a maioria das reuniões eram em inglês. Então estava tudo padronizado. Então não importava se eu estava em Lima, no Peru, se eu estava em Amsterdã, se eu estava na Califórnia, ou enfim, qualquer lugar, Uruguai, a gente geralmente estava no Hotel Hilton usando o meu cartão Express, American Express. Então às vezes acordava e ficava pensando, onde é que eu estou? Né? Porque tudo era muito parecido, meio que padronizado, né? E o que acontece também é que com a globalização, o padrão de consumo das pessoas também ficaram muito parecidas, né? Por exemplo,
que essa questão do fast food, produtos descartáveis, enfim. O mundo também começou a copiar essa maneira de alguns países, né? Isso fez com que tudo ficasse muito parecido, por isso que dizia-se que o mundo está plano, ou o mundo está flat, né? E isso tem um lado preocupante, né? Porque à medida que você padroniza tudo, a gente acaba reduzindo o quê? A riqueza da diversidade, né? E o mestre, nesse livro, ele faz um alerta, né? Ele diz o seguinte, que uma cultura que imita as outras não tem valor, né? Então, antigamente, por exemplo, havia muito mais diversidade de cultura e idiomas, né? Aí, pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu descobri coisas bastante que chamam muita atenção. Por exemplo, segundo a Unesco, 200 idiomas desapareceram nos últimos 70 anos. É isso mesmo, 200 idiomas desapareceram nos últimos 70 anos, principalmente nesses anos mais recentes, né? E também estima-se que, se continuar do jeito que está indo, metade dos 6.900 idiomas que existem ainda no mundo corre o risco de desaparecer. Por exemplo, no Brasil, tem 191 dialetos que estão ameaçados de desaparecimento. São dialetos que você encontra lá nas tribos indígenas, naquela população que muitas vezes estão fora dos grandes centros, né? Então, existe uma riqueza enorme de idiomas, costumes, histórias, né? Porque quando um dialeto desaparece, na realidade não é só o dialeto que está desaparecendo toda uma história, uma cultura, e tem em vários lugares do mundo onde o número de pessoas que falam determinados dialetos está reduzido ao mínimo. Tem lugares que tem uma única pessoa, já bem idosa, que é a única pessoa que sabe um determinado dialeto. Então, quando essa pessoa morrer, então aquele dialeto vai desaparecer. 4 anos atrás, eu realizei uma viagem para a Ásia, e eu procurei ir naqueles países que ainda têm a sua cultura preservada. Então, eu estive em Camboja, estive em Mianmar, né? Tive algumas regiões da Tailândia. É interessante que quando você vai nesses lugares onde a influência ocidental não chegou, você vai perceber assim, uma riqueza de culturas, de danças, de comidas que você não encontra em outro lugar do mundo, né? Por exemplo, lá em Mianmar, a gente visitou templos, e os templos, quem frequenta os templos, não são turistas que estão lá para conhecer, fazer turismo, são pessoas nativas, pessoas que vivem lá e que frequentam os templos ou as pagodas, né? E eu tive também de passagem pela Etiópia a Addis Abeba, né? E onde também eu vi assim pessoas e costumes muito peculiares, né? E quando eu estive no México há 2 anos atrás, eu também tive oportunidade, não na cidade do México, né? Que a cidade do México é parecido com São Paulo, mas a gente nós fomos em regiões, em Cholula, por exemplo, regiões mais distantes da cidade do México, e lá eu tive a oportunidade de participar, de assistir danças, cantos, comidas, vestuário daquelas comunidades que vivem, ainda preservam todos aqueles costumes, né? Então é uma riqueza enorme e que existe o risco disso tudo desaparecer se continuar esse processo de globalização, que tem, por um lado, ganhos em termos de eficiência, redução de custos, na medida que você otimiza o processo de produção, mas também traz em contrapartida essa questão de acabar com a diversidade, que é uma parte muito rica
que à medida que a globalização avança, isso vai se perdendo na linha do tempo, né? E aí o mestre, no livro dos jovens, ele faz um grande chamado para cada um de nós, para que a gente seja uma pessoa autêntica e original. Então, não só como uma nação, país, uma comunidade, a gente tem que manter essa nossa autenticidade, né? Não querer imitar os outros, não querer copiar os outros, mas também no plano pessoal, para que a gente seja nós mesmos, né? Então, a gente veio para esse mundo é porque cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui. Isso é indelegável, você não pode terceirizar isso. Você tem essa individualidade porque você tem uma missão que é sua missão e que você precisa cumprir com essa missão. Então, a gente tem que preservar sempre essa nossa originalidade, sermos autênticos, nós sermos pessoas originais e autênticos, né? Não é querer ser, você já é uma pessoa diferenciada. Então, não vamos imitar os outros, né? Ah, o fulano de tal fez isso, teve um grande sucesso. Ah, tal pessoa fez esse negócio, fez desse jeito e ganhou muito dinheiro. E muitas pessoas acabam imitando os outros, né? Então, o mestre ele nos diz o seguinte, né? Imitar os outros é render-se, é deixar morrer a própria individualidade. E trocando em miúdos, imitar é piratear, é plagiar, é falsificar. Produtos falsificados não têm valor nenhum, né? Uma obra de arte, aquelas gravuras que imitam o original, não tem muito valor, né? Você compra a preço de banana, né? Agora, sim, a gente deve se inspirar nos outros, né? Você tem histórias de pessoas incríveis, né? Pessoas que realizaram coisas incríveis, tem verdadeiras histórias inspiradoras. Então vamos conhecer sim biografia, vamos conhecer a história das pessoas para nos inspirar, mas não para imitar aquelas pessoas, mas para que a gente possa, através dessas histórias, dessas pessoas, a gente criar em nós uma motivação grande, extrair de dentro de cada um de nós toda a nossa potencialidade e a individualidade para a gente realizar grandiosos sonhos, né? Ou seja, usar exemplo dos outros para se inspirar, para cada um de nós manifestarmos em toda a sua plenitude a nossa individualidade e toda a nossa potencialidade, né? E o mestre ele ainda diz o seguinte, isso no livro dos jovens, né? Que somente pela manifestação da própria criatividade e originalidade é que o homem pode viver plenamente a vida. Porque se a gente ficar imitando os outros, a gente acaba não conseguindo viver plenamente a nossa vida, né? E o mestre ainda lhe diz o seguinte, liberte-se totalmente, não fiquem presos nos velhos costumes e tradições, né? As rígidas normas do passado. Isso está escrito na página 81 do livro dos jovens, né? Então, esse mundo está cheio de imitadores, né? Plagiários, parasitas e gente sem personalidade. Isso está na página 81 do livro dos jovens, né? Enquanto continuarem assim, essas pessoas não poderão alcançar a verdadeira vitória. A humanidade está farta de velhas convenções e não sente interesse por trivialidade e lugares comuns. Eu vou contar aqui uma visita muito interessante que eu fiz num banco, um banco médio, um banco super tradicional, super conservador. E aí esse banco começou a perceber o seguinte, que eles estavam perdendo o mercado, estavam perdendo clientes, os clientes não queriam mais abrir, né? Não queriam ficar mais nesse banco, estavam tendo dificuldade para conquistar novos clientes, né? Porque os clientes, principalmente os jovens, têm uma outra visão de mundo, têm preferência por bancos mais leves, mais modernos, mais dinâmicos e não querem mais se relacionar com aqueles bancos chatos, burocráticos. Então, a alta administração desse banco decidiu
fazer alguma coisa. Então eles criaram uma área de inovação. E, naturalmente, eles não iam conseguir inovar com aquele pessoal super conservador que estava dentro do banco. E eles então foram para o mercado e trouxeram gente de startups, trouxeram gente do mundo da internet, trouxeram gente que está mais acostumada com essa pegada do jovem, né? Essa pegada do jovem de dinamismo, de tecnologia, enfim. E eles então montaram esse grupo, e esse grupo começou a fazer uma revolução, né? E começou inclusive a incomodar aquele pessoal mais antigo, mais conservador. E quando eu visitei esta área, eles inclusive ficavam separados do banco tradicional. E lá tinha um slogan que me chamou muita atenção. Vocês sabem, primeiro assim, eles não usavam gravata, né, não usavam terno, era aquele ambiente bem de startup. E tinha o slogan que me chamou a atenção, estava escrito assim: aqui nós não usamos gravatas, nós usamos o cérebro. Né? Achei muito interessante esta provocação que eles estavam fazendo, porque afinal de contas, o que importa é a criatividade, é você fazer coisas inovadoras e não esse aspecto formal. Né? Eu trabalhei em banco, eu sei exatamente o que é isso. Trabalhei em banco. Se uma pessoa, na minha época, quando estava em banco, se alguém fosse trabalhar sem paletó e gravata, o chefe mandava para casa. Vai para casa, vai se vestir direito, né? Como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Isso está mudando drasticamente. Tem bancos grandes aí que eu sei que agora aboliram totalmente paletó e gravata, né? Porque não é aí que está o valor das coisas, né? E para aquelas organizações que trabalham com causas humanísticas, né, que trabalham nessa área mais humanística, talvez valesse até um slogan, tipo, aqui nós não usamos gravatas e nem terno, a gente usa o coração, a gente usa a sabedoria. Né? Então aqui fica essa reflexão, ou seja, o próprio mestre Masaru Taniguchi está nos desafiando a gente quebrar paradigmas, a gente mudar essas velhas tradições que às vezes não se justificam mais. Né? Fui pesquisar essa questão da gravata. A gravata é coisa de muitos anos atrás, mais de 100 anos atrás que inventaram esse negócio. Né? E num país como o Brasil, que é um país tropical, quente, às vezes não faz muito sentido. Né? Então, o que o mestre traz de reflexão nessa questão, assim, a importância da gente focar naquilo que realmente importa, né? Atuar nas coisas que são essenciais para a vida e não nas questões da aparência. Inclusive, fazendo aqui uma reflexão, essa pandemia que a gente está vivendo ainda, trouxe também algumas reflexões, né? Porque no passado supervalorizavam coisas que eram mais acessórias, mas era a maneira de vestir, então muitos gastos eram feitos em roupas, em produtos de luxo, e de repente a pandemia veio para fazer com que as pessoas repensassem, inclusive, o seu comportamento de consumo. Né? Hoje as pessoas estão mais preocupadas com a vida, com a saúde, com as relações entre pessoas da família, relacionamento entre amigos, do que aquelas coisas mais da aparência, né? Do carro importado. A gente já passou dessa fase, né? Os jovens já nem querem carros, né? Mas no passado, ter um carro importado era o máximo, era o status, né? Abria portas, né? Antigamente até dizia, eu ficava falando com um amigo meu outro dia, ele dizia o seguinte: ó, eu sou feio de nascença, mas depois que eu comprei um carro novo, um carro importado, nossa, surgiram muitas moças interessadas em mim, mas na realidade não era nele, estava interessado no carro, né? Então isso aconteceu muitos anos atrás. Hoje as coisas mudaram, né? Então o valor das coisas não estão nessas coisas mais de aparência, né?
Agora nós temos que focar naquilo que realmente importa. Então, o mestre Masaru Taniguchi nos faz este alerta da gente trabalhar naquilo que faz com que a nossa individualidade possa se manifestar concretamente. Vocês sabem a palavra responsabilidade, né? Vamos estudar um pouco essa palavra, esse palavrão que é responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra formada por duas partes. A primeira parte é resposta, o response, né? E depois habilidade, né? Habilidade ou dom em inglês significa gift, né? E gift significa também presente, né? Então, quando você dá resposta a esse dom divino, esse presente que você recebeu de Deus, você dá resposta para esse dom divino, ou seja, a sua individualidade, então nós estamos vivendo uma vida de responsabilidade, né? E quando a gente ou não dá resposta, ou usa esse dom divino só para benefício próprio, então nós estamos sendo irresponsáveis, estamos vivendo com irresponsabilidade perante Deus e perante a nossa vida. Então Deus deu para cada um de nós um dom, um talento, uma individualidade que só você tem. E Deus deu isso para quê? Não para a gente ganhar dinheiro, para a gente se exibir, mas Deus nos emprestou esse dom divino, esse presente divino, para que através desse dom divino, quer seja como professor, né, educador, engenheiro, empresário, como funcionário público, como executivo, ou médico, pessoal que atua em diversas áreas, artistas, esportistas, ou seja, não importa qual área que você atua, você recebeu de Deus um dom divino, que é esse talento que só você tem. Então Deus emprestou isso não para você ganhar dinheiro, você ficar famoso, ficar famosa, mas sim para que através desse dom divino você pudesse realmente ajudar o maior número possível de pessoas. Então essa é a missão, essa é a nossa individualidade, essa é a missão individual. Então cada um de nós recebeu essa missão divina. Não, quando a gente fala uma missão divina, parece até algo tem que estar ligado somente a questões religiosas. Não, cada um recebeu um dom divino, ou seja, para fazer bem, como empresário, como comerciante, como pesquisador, artistas, não importa a área que você atua, mas é um dom divino. E para que Deus lhe emprestou esse dom divino? Para que você pudesse usar esse dom divino para ajudar o maior número possível de pessoas. Ou seja, isso sim é viver com responsabilidade, a missão que nós recebemos de Deus. Ou seja, fazer bem algo que a gente recebeu de Deus, para que finalidade? Para ajudar o maior número possível de pessoas. Então, quando a gente faz isso, aí sim estamos vivendo com responsabilidade, né? Então, Deus, ele ainda nos... o mestre Masaru Taniguchi, ele ainda diz o seguinte, né, que Deus deu para nós então, toda essa individualidade para a gente viver como um novo ser humano, né, e não como cópia, né? Então, de uma pessoa que nasceu como um novo ser humano, se essa pessoa fica acomodada no velho estilo de vida, ela não está cumprindo com a sua missão, né? Então, cada um de nós, a gente veio com uma missão. Então, você veio para inovar, você veio para fazer alguma coisa diferente. Então, na hora que você vem com esta missão, mas se você fica preso aos velhos paradigmas, costumes, tradição, aquilo que talvez fizesse sentido no passado, em algum outro lugar, se a gente ficar preso nisso, a gente não vai conseguir cumprir com a nossa missão. Então, o mestre Masaru Taniguchi, ele nos faz uma provocação, ou seja, vamos quebrar esses paradigmas e vamos sim viver esse ser humano novo, né, com essa missão nova. As coisas novas, vocês podem notar, tudo que é novo tem atrativo, né? Quando é novidade, quando é lançamento, isso atrai a atenção das pessoas. Então, isso é inerente do ser humano. A moda está sempre mudando, né? Sempre muda. Por exemplo, uma loja, quem trabalha com comércio, né? Que agora muitos comércios estão fechados, mas quando a gente reabrir, fica aqui a dica. A vitrine
tem que estar sempre sendo mudado, mudar o layout, a maneira de você expor os produtos, tem que trazer produtos novos, tem que trazer novidade, porque a novidade é que atrai a atenção das pessoas, né? Ninguém gosta de coisas velhas. Inclusive o mestre Masaru Taniguchi, ele orienta num dos seus livros, ele diz o seguinte, olha, apesar de, ainda que no interior tenha mais qualidade de vida, você respira um ar mais puro, você vive sem trânsito, você vive sem muito estresse, mas às vezes as coisas lá são muito paradas. Então o mestre Masaru Taniguchi, ele sempre orienta, vai para pessoal que tem algum negócio no interior, ele incentiva a visitar os grandes centros urbanos, porque no centro urbano tem aquela pujança, aquele dinamismo, tem toda aquela movimentação. E ali eles vão perceber que tem coisas novas, tem uma maneira nova de expor os produtos no display, tem produtos novos chegando, tem uma nova maneira de você fazer marketing, tem uma nova maneira de você conquistar o cliente, formas técnicas novas de você melhorar a experiência do cliente quando faz negócio com você. Ou seja, então tem muita novidade, né? E para quem vive, por exemplo, em determinados países menores ou em desenvolvimento, fica também a dica para ir em países que têm coisas novas, países mais avançados, né? Mas deixa passar a pandemia, assim que voltar tudo normal, a gente, no meio de uma explosão de alegria, nós vamos então começar a botar tudo isso em prática, né? E você pode também já fazer, desde já, através de cursos online. Você pode fazer cursos online. Hoje tem cursos das melhores universidades. Você pode fazer cursos em Harvard, MIT, Stanford. E aqui no Brasil tem várias empresas grandes, várias entidades oferecendo cursos gratuitos. É isso mesmo. Cursos de muito bom conteúdo de graça. E você pode fazer daí da sua casa e com isso aproveitar melhor o seu tempo, né? Ao invés de a gente ficar com receio da pandemia, com medo das coisas que se fala tanto na mídia, ao invés de a gente ficar apreensivo, ficar até em depressão nesse isolamento, vamos aproveitar esse tempo para fazer cursos. Comprem livros, leiam relatórios, artigos, tem muita coisa bacana aí disponível que você pode fazer a partir de agora, aí mesmo onde você está, né, na sua casa. E com isso, vá se preparando, porque não há mal que dure para sempre, né? Então, isso vai mudar. Então, na hora que a gente voltar a ter uma vida normal, você já estará preparado. Então, na hora que a coisa voltar, você já sai acelerando, né? Se a gente ficar esperando as coisas voltarem para o tal do novo normal, para daí a gente começar a pensar em fazer coisas, já é tarde demais. Tem muita gente fazendo coisas aqui agora, né? Já estão empreendendo, estão fazendo coisas novas, estão colocando todo o seu talento para criar coisas novas. Já tem gente abrindo negócios novos agora, no meio dessa pandemia. Então não esperem se um dia, quando voltar ao normal, quando tomar a vacina, ou quando... Não, comece já. Pode sim pensar no futuro, pode planejar, pode ter os teus sonhos, mas comece a fazer alguma coisa agora, neste momento, né? Então começa a construir agora o teu sonho, né? E quando as coisas começarem a voltar ao normal, você já estará preparado, você já estará lá na frente, né? Então tem aqui também uma outra empresa que é conhecida como uma das empresas mais inovadoras do mundo, que é a 3M, né? A 3M, não sei se vocês sabem, eles estabeleceram assim que 40% do faturamento precisa vir dos produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. É isso mesmo, 40% do faturamento vem dos produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, tendo essa métrica, né, esse objetivo, eles estão sempre criando produtos novos. Então, eles estão incentivando os funcionários, os parceiros a trazerem novidade. Então, pode ver que
eles são uma das empresas que mais trazem inovação em produtos, né? Eu tenho trabalhado nos últimos anos com startups, com empreendedorismo, né? E hoje tem um conceito que se chama de Open Innovation, ou seja, de inovação aberta, né? Isso é um conceito novo, onde diz o seguinte: as empresas, para inovarem, para promoverem transformações disruptivas, elas precisam estar abertas para a inovação. E não é fazer inovação somente com gente que está dentro de casa, é começar a se conectar com os ecossistemas de inovação, com as startups, com os hubs, né? E com isso trazer novidades para as suas empresas. E é interessante que, com esse negócio da pandemia, muitas empresas perceberam que se elas ficarem trabalhando do mesmo jeito, elas certamente não vão durar muito tempo. Então, essas empresas, de repente, tomam um chacoalhão e estão, nesse momento, repensando absolutamente tudo, né? Então, repensando sua linha de produtos, seu modelo de negócio, está repensando forma de distribuição de produtos, estão repensando até a forma de atrair e reter novos talentos, né? Porque esta chacoalhada que o mundo levou desta pandemia está fazendo com que muitas empresas acordem, né? Despertem que o mundo mudou, né? Completamente. E essas empresas que perceberam e estão se preparando, estão se adaptando para esses novos tempos, essas vão sobreviver e outras certamente vão ficar para trás, né? Então, as grandes corporações estão, nesse momento, fazendo uma conexão com as startups, que no começo eles nem davam muita importância para as startups, mas agora as grandes corporações estão procurando atrair startups, são jovens que vêm com uma outra pegada, com uma outra cabeça, né, outro mindset, e estão trazendo muitas novidades, estão trazendo muita inovação para as grandes corporações. Outro dia estava falando com o pessoal de uma grande montadora, e não é a principal montadora do Brasil, e eles até me convidaram, eu vou lá fazer uma palestra virtual para eles, para falar sobre esse tema, porque eles perceberam que provavelmente esse mundo automobilístico vai passar por uma grande transformação, né? Primeiro porque antigamente os jovens não esperavam atingir 18 anos, mal chegavam nos 18 anos já queria tirar carta de motorista e o sonho era ter um carro, né? Hoje, muitos jovens não querem mais nem saber de ter carro, né? Tem Uber, tem os aplicativos, então eles não estão interessados tanto em carro como antigamente. Então, isso tem um impacto muito grande na indústria automobilística, então eles têm que repensar esse negócio, né? Então, hoje, não importa o tamanho das empresas, o fato de terem tido muito sucesso no passado, isso não significa nada. Às vezes até é pior, né? Porque acaba ficando reféns do passado e aí fica mais difícil inovar, fica mais difícil promover transformações, né? Então, hoje o mundo mudou. Então, hoje o fato de ser grande não tem vantagem nenhuma. Ser pequeno pode ser vantajoso, porque você fica mais ágil, você fica mais leve, né? E você traz conceitos mais modernos. Então, o momento é agora, a gente inovar, criar coisas novas, e para isso nós precisamos ser originais, temos que ser autênticos, nós temos que ser independentes, né? Independente no sentido de não ficar dependendo dos outros para ter sucesso, mas importante é você ter a interdependência, você se conectar com outras pessoas e aí promover o tal do Musubi, né, que é aquela união que cria valor para a vida, cria união para o mercado, cria valor para o mercado. Você, através do Musubi, essa união com outras pessoas, com outras empresas, sim, você ser você mesmo, trazer para a vida real toda a sua potencialidade, manifestar isso concretamente, essa individualidade, toda essa potencialidade, e assim você vai sentir que ter muito mais sentido, né, de vocês terem vindo a este mundo, né? Então, somente assim terá sentido o nascimento de vocês neste mundo, ou seja,
Sejam vocês mesmos. Não cópia dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, predecessores ou ídolos. Então, tomem agora mesmo a decisão de acrescentar em todos os aspectos desta vida algo de novo e bom, que somente você pode oferecer. Ou seja, seja original e autêntico. E procure colocar toda essa individualidade em prol do bem e do maior número possível de pessoas. Então, lembre-se da palavra responsabilidade. Então, vamos viver com responsabilidade, ou seja, vamos colocar em prática todo o dom divino que cada um de nós recebemos como um indivíduo, né? Esse talento, essa individualidade que a gente recebeu em prol de maior número possível de pessoas. E quanto maior número de pessoas vocês beneficiarem através da sua individualidade, mais você estará manifestando Deus, né? Porque Deus vai se manifestar onde existir amor, e o amor existe onde você está trabalhando para o bem do maior número possível de pessoas. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos em frente, vamos seguir com muita fé, com muita coragem, muita determinação, e vamos colocar em prática todo esse potencial, toda essa individualidade que Deus nos deu, para que a gente possa construir uma jornada de muito sucesso. E o sucesso será tanto maior quanto mais pessoas nós beneficiarmos através da nossa individualidade. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, seus familiares, todos seus entes queridos, e vamos em frente, porque nós temos cada um uma missão grandiosa. Então, conto com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, muito obrigado.